Olá, meus amigos. Pontualmente estamos aqui às 19 horas e 30 minutos, mais uma vez, com mais um culto transmitido ao vivo para você aí na sua casa. Que bom que você está se conectando, que bom que você está clicando aí no Facebook, clicando aí no YouTube, porque esse é o momento de nós adorarmos o nome do nosso Deus. Tire esse momentinho agora, esqueça tudo, esqueça todos os teus problemas e agora se concentre nesse momento, nesse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Que você sinta a presença de Deus, apesar de você não estar aqui conosco, mas você está na sua casa, e a sua casa nesse momento tornou-se a sua igreja. Que bom que você está aqui. Teremos hoje louvor, oração e também teremos uma mensagem voltada para a profecia, e eu quero já despertar o interesse seu. Hoje será sobre Apocalipse capítulo 13, o que esse livro tem a dizer para mim e para você. Não dá para perder. Chama aí alguém, veja aí se tem alguém conectado, se não tiver, vai lá, chama, conecte aí, Facebook ou YouTube, e nós estamos aqui aguardando você. Você que está na sua casa, na internet, sejam todos bem-vindos a mais um culto sendo transmitido ao vivo, daqui do nosso coração, para você, no seu coração. Olá, boa noite, estamos aqui mais uma vez, no nosso culto online, agora para um momento muito importante, É o momento de nós prepararmos o nosso espírito para recebermos o Espírito Santo, o louvor. E vamos dar início então ao nosso louvor e convidamos você para cantar junto conosco. Vamos começar. Neste momento nós iremos nos ajoelhar aqui e estaremos tendo um momento de oração especial. E você aí do seu lar, você junto com a sua família também, todos estão convidados a estar orando conosco neste momento. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, agradecemos a Ti, ó Pai, a oportunidade de estarmos em Tua casa nessa noite para nós louvarmos e adorarmos ao Teu santo nome. Assim como cantamos na melodia desse hino, ó Deus, nosso desejo é ter a vida nas Suas mãos, para que o Senhor esteja nos conduzindo em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que passamos por momentos difíceis, momentos de crise, dificuldades como temos enfrentado, mas temos a confiança de que o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. Venha estar conosco nos momentos que iremos passar aqui. Esteja também, ó Deus, com cada pessoa que está nos assistindo essa noite, cada família, ó Deus, talvez pessoas que se encontram sós, mas que elas possam sentir a Tua presença, o Teu cuidado por cada uma delas. Esteja conosco, ó Deus, dá-nos a Tua paz, fica conosco nos momentos que iremos estudar, aprender mais da Tua palavra. Que o que nós aprendermos aqui, ó Deus, possamos guardar na nossa mente, no nosso coração, mas compartilhar com as outras pessoas também. Nos dê a Tua paz, essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom que você está aí, que bom que você louvou com a gente o nome do nosso Deus. É muito importante, antes de qualquer mensagem, a gente louvar a Deus e também orar. Esse foi um momento importante que nós passamos aqui, onde o grupo de louvor aqui louvou o nome do nosso Deus através de melodias que nos aproximam do nosso Deus, mas também o momento de oração que nós passamos aqui. Que isso seja um exemplo para a sua casa. Louve o nome do nosso Deus na sua casa, ore a Deus sozinho, no seu quarto, na sala, onde você achar melhor, mas também cultue com a sua família. Então exerça esse costume de estar com a sua família em culto. Isso é muito importante, a gente desenvolver isso. E aproveitando que nós estamos vivendo num momento de isolamento, quarentena, você está tendo todas essas oportunidades
estudar mais a Bíblia, ler bons livros que elevam o nosso coração ao nosso Deus. Você está tendo tempo de orar mais, você está tendo tempo de passar mais tempo com a sua família, você está tendo tempo de desenvolver o culto da família. Olha que legal, a gente tem que aproveitar todos os momentos e oportunidades, e você aproveite esse momento, aproveite o que Deus tem preparado para você. Na tribulação nós encontramos paz, na tribulação nós encontramos principalmente esperança, e é sobre nós acabamos de cantar da nossa grande esperança que brota no nosso coração, ver Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus, como a tua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a tua voz, fala para nós. Que esse sonho, essa esperança se realize o quanto mais rápido, Senhor. Nós não aguentamos mais essa terra de tribulação, de aflição. Queremos pedir a Ti, Senhor, volte logo para nos buscar. Mas enquanto isso, enquanto estamos aqui na terra, prepare a nossa vida e o nosso coração para esse grande dia. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar nessa noite um tema muito interessante, e eu quero já destacar para você que hoje nós vamos falar sobre profecias para o tempo do fim. Por que eu escolhi essa noite? Porque a gente já vem falando sobre os últimos acontecimentos e o que a Bíblia fala sobre isso. E a gente vai perceber hoje que existem algumas profecias que estão na Bíblia que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. E é a pergunta que não quer calar: Pastor Marcos, quais são essas profecias que ainda não se cumpriram, não aconteceram, mas vai acontecer? E é sobre uma profecia que eu quero falar para você, mediante a situação que eu e você estamos vivendo, e no final, eu quero mostrar para você algo bem interessante. Então, fica ligadinho aí, segura, nós vamos passar a mensagem aqui, e no final eu quero mostrar algo interessante para você, dos acontecimentos que estão surgindo no mundo, que bate com a Bíblia. Olha que legal, eu sempre tenho um lema no meu coração, eu quero falar para você, e esse lema é uma frase, diz assim, se está na Bíblia, eu creio, mas se não está na Bíblia, não é para mim, não é para mim, não é para você, mas se está na Bíblia, pode acreditar. E nós vamos então estudar nessa noite sobre Apocalipse 13, mas antes eu quero mostrar para você o seguinte: existem muitas pessoas que ficam olhando tudo que está acontecendo no nosso mundo, e às vezes tem uma Bíblia em casa e faz tempo que não abre a Bíblia. Ou você já viu aquela pessoa que ela deixa a Bíblia aberta em casa, e alguns falam assim: não, eu tenho que deixar a Bíblia aberta em casa, porque a Bíblia aberta em casa me dá muita sorte, vai espantar mal olhado e outras coisas mais. E infelizmente, com essa ideia, as pessoas acham que a Bíblia, ela vai fazer ali um milagre na casa dela, espantando o que for, e vai trazer bênçãos, mas somente a Bíblia aberta. Eu preciso abrir a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso me aprofundar na Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia. E eu faço um desafio para você, querido telespectador, querido amigo, amiga: estude a Bíblia, se aprofunde na Bíblia, vá atrás de conhecer a Bíblia. Ontem, algumas pessoas entraram em contato com a gente pedindo estudo, pedindo para estudar. Então, coloque o seu WhatsApp, o seu número aí nos comentários, e nós entraremos em contato com você, e nós vamos marcar para estudarmos via WhatsApp, muitos estudos maravilhosos, estudar a palavra de Deus. Fica uma oportunidade para você, aonde você estiver. Então tem muitas pessoas que olham para a Bíblia e ficam pensando: mas será que tudo que está acontecendo realmente está na Bíblia?
Eu posso acreditar na Bíblia, eu posso acreditar na palavra de Deus? É sobre isso que eu quero também falar nessa noite, né? Eu posso acreditar nesse livro aqui? Deixa eu mostrar para você sobre essa pergunta, e eu quero mostrar rapidinho o que aconteceu na história da humanidade, que a Bíblia já havia escrito muito tempo antes, que iria acontecer no futuro. E quando você pega a Bíblia e relaciona com a história, a gente começa a perceber que tudo que estava escrito na Bíblia foi acontecendo no decorrer da história da humanidade. E eu quero mostrar para você alguns eventos profetizados pela Bíblia que foi acontecendo. Por exemplo, deixa eu mostrar primeiro isso aqui. Isso aqui você já ouviu falar, as crianças gostam muito da história de Noé, lá no dilúvio, da arca de Noé. A Bíblia, ela menciona que Deus vai até o povo e pede para que Noé mencione uma profecia que iria acontecer. A terra seria destruída por um grande dilúvio, ou seja, por água, iria chover muito tempo, iria inundar toda a terra. Mas Deus sempre tem uma solução para os problemas do homem. E Deus então manda Noé construir um grande barco, que seria o barco da salvação. E durante 120 anos, Noé pregou para essas pessoas. E sabe qual que é o interessante, querido amigo e amiga que assiste nessa noite, na sua casa? As pessoas riam de Noé. Noé, que isso? Você está ficando louco, Noé? Aonde está a chuva que você está dizendo que Deus falou que vai cair? Durante 120 anos, esse homem chamado Noé foi um profeta de Deus. Ele pregou aquilo que Deus revelou para Noé, e Noé pregou uma profecia que iria acontecer. As pessoas precisavam tomar suas decisões, as pessoas precisavam aceitar o caminho de Deus. Mas infelizmente você conhece a história, você sabe, somente quem entrou na arca foi Noé e sua família, os outros ficaram do lado de fora, e você sabe o que aconteceu, veio um grande dilúvio e acabou com a terra, salvando somente aqueles que estavam dentro da arca, Noé e sua família e os animais que Deus colocou dentro dessa arca. Uma história, uma profecia que aconteceu. Outra história e profecia que aconteceu, que estava profetizado na Bíblia, é a história de uma cidade, duas cidades na verdade, chamado Sodoma e Gomorra. Lá vivia um homem de Deus chamado Ló, sua esposa e sua família, moravam ali naquela cidade, e era uma cidade terrível, era uma cidade que estava longe dos caminhos de Deus, um pouquinho parecido, parece com o mundo que nós vivemos hoje, né? Hoje a gente percebe um mundo longe dos caminhos de Deus. E aí o que aconteceu? Deus falou para Ló, vá lá e avise essas pessoas, e você vai precisar sair dessa cidade, porque eu vou destruir essa cidade, por causa do pecado deles, que está intenso, imenso o pecado deles, não tem como mais eu segurar esse momento. Ló pregou, Ló falou, e as pessoas riram de Ló, e não quiseram saber do caminho da salvação. E a gente vê a Bíblia contando que essa profecia que Deus havia dito que iria acontecer, aconteceu. E a gente percebe na história da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 19, a destruição por fogo de Sodoma e Gomorra. Uma profecia que foi falada por Deus e aconteceu. Outra profecia que a Bíblia ela vai trazendo no decorrer da história é o nascimento do Filho do Homem, ou Filho de Deus, Jesus Cristo. Em vários textos na Bíblia, inclusive no livro de Gênesis, ali fala que Jesus Cristo viria para salvar a humanidade. Nós vemos ali algumas profecias messiânicas porque é a profecia do Messias, de Cristo Jesus. E a gente percebe então vários textos da Bíblia falando sobre o nascimento de Jesus, de uma mulher. Ali a gente vê uma cena aqui,
citada, mas uma profecia que também iria acontecer. Jesus nasceria, cresceria, passaria um tempo nessa terra e depois morreria e ressuscitaria para nos dar a oportunidade de salvação e escolher o caminho de Cristo Jesus. Mais uma profecia que aconteceu, né, na história da humanidade, que foi revelado na Bíblia. Outra profecia, e daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, foi justamente a profecia onde um poder que na época era o Império Romano, e a gente já vai falar sobre isso aí, exerceria o seu poder e perseguiria os cristãos naquela época. Que cristãos eram esses, pastor Marcos? Os cristãos que queriam seguir a palavra de Deus corretamente, os cristãos que queriam seguir a palavra de Deus. E a história diz que esse povo foi duramente perseguido e infelizmente foram mortos. Estava na Bíblia profetizado. Aconteceu no decorrer da história da humanidade. Olha que interessante. E nós vemos também, trazendo um pouquinho para os nossos dias atuais, Mateus capítulo 24 e outros textos da Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos e para algumas pessoas os sinais que antecederiam antes da volta dele, antes da volta de Jesus nas nuvens dos céus. E nós vemos vários sinais que foram profetizados, vários sinais que iriam acontecer, e você sabe, nós sabemos, é só olhar os noticiários, é só você ligar a televisão num jornal, ou você pegar a internet, ou pegar um jornal, ou pegar uma revista, e você vai perceber que estes sinais já faz tempo que estão acontecendo. Para que servem esses sinais, querido amigo, querida amiga? Para que eu e você possamos despertar. Jesus está voltando, a Bíblia está sendo cumprida, foi profetizado e está acontecendo. Eu posso acreditar nesse livro? Claro que eu posso acreditar. Se está na Bíblia, eu creio. E hoje eu quero rapidamente me aprofundar com você em Apocalipse capítulo 13, dos minutos que seguem até terminar aqui o nosso programa. Não vai dar para se aprofundar tanto, porque esse é um estudo intenso. Apocalipse 13 é um dos livros, é um dos capítulos mais difíceis do Apocalipse de se entender. E eu quero, de uma forma bem sucinta, transmitir para você, e espero que no final dessa mensagem você possa compreender e entender qual que é o significado dessa mensagem de Deus para o seu coração. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, pega a sua Bíblia, corre lá, vai lá na estante, vai lá no seu escritório, não sei onde você está, se você está com a sua família, eu espero aqui, vai lá, pegue sua Bíblia, e eu quero mostrar para você, no Apocalipse, uma profecia que ainda vai acontecer. Muitas delas, como já falei, já aconteceram, mas tem uma aqui que eu quero mostrar para você que vai acontecer, porque se está na Bíblia, se Cristo Jesus, se Deus citou na Bíblia, e todas essas profecias se cumpriram, essa profecia, quer queira ou quer não, vai acontecer. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, e eu quero ler os primeiros versículos, Apocalipse capítulo 13, verso 1 em diante, diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias, arrogâncias e autoridade para agir sobre um período de 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, o santuário de Deus, a saber, o que habita no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E continua dizendo no verso 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos aqueles nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, uma profecia que se cumpriu. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui nós vemos, nos primeiros versos, falando sobre uma besta que surgiria, emergiria, né, do grego, como se fosse uma planta que crescesse. Esse emergir é como se fosse uma planta que crescesse, emergir, né? E nós temos também no verso 11 e 12 uma outra besta. Agora essa besta, ela emerge, cresce como uma planta da terra. A primeira besta, do verso 1 ao verso 10, fala uma besta que emerge do mar. E a segunda besta é o verso 11 e 12, eu quero ler com você, para que a gente possa estudar. Olha o que diz o verso 11 e 12 de Apocalipse 13. Vi ainda outra besta, uma segunda besta, emergia agora da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta da sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Eu quero parar por aqui e eu quero estudar com você um pouquinho sobre esses temas, né? Nós percebemos aqui que no capítulo 13, como em todo o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel, que são livros proféticos, e livro profético tem muita simbologia, e eu quero mostrar para você, para que você possa entender o que significa tudo aquilo ali, alguns significados de alguns símbolos. Primeiro, mulher em profecia, tanto em Daniel como Apocalipse, principalmente no livro do Apocalipse, significa o quê? Mulher significa igreja. Então, quando em alguns pontos do texto ali fala de mulher, não é mulher literalmente, é igreja, ok? Isso é uma simbologia que você, telespectador, precisa conhecer. Quando fala de mar não é o mar literal. O que significa o mar em profecia? Principalmente ali no livro de Apocalipse, capítulo 13. Mar significa povos, nações, tribos, línguas, ou seja, nações, lugar onde tem muita gente, ok? Isso significa o quê? Mar. O terceiro ponto que eu quero destacar para que você possa compreender, ali falou de 7 cabeças. Uma besta que tinha 7 cabeças. O que significa essas 7 cabeças? São 7 reinos. Então, cabeça, nesse sentido ali, significa reino. Então, são 7 cabeças, 7 reinos. Assim como também 10 chifres, que é a mesma coisa. São 10 reis ou 10 reinos, para que você possa compreender. E o último é besta. A gente fica meio assim, estranho soar, levantou uma besta do mar, levantou uma besta da terra. E esse nome, às vezes até machuca a gente. Mas o que significa essa besta? Você precisa entender, meu amigo, minha amiga, que besta significa uma ordem, um poder, um reino, ok? Então, quando você lê a palavra besta no Apocalipse, não é uma palavra que você está pensando. Tem um outro significado, tem um simbolismo. Significa o quê? Poder, reino, né? Uma ordem, um sistema por trás de tudo, ok? Um poder, um reino. Tá bom? Tendo dito isso, né, temos animais também. A gente vai ver no versículo 2, que faz referência a Daniel 7, Apocalipse 13, trabalha em conjunto com Daniel 7 e fala ali alguns animais. Esses animais também são o quê? São reinos. Então, o significado de alguns animais seria reinos. A gente vê então 2 bestas que surgem. Eu já falei aqui, só vou repetir. Uma que sai do mar, que é a primeira besta, e uma que sai da terra, que é a segunda besta. Vamos trazer um pouquinho para que você possa entender. Se são 2 bestas, se é uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra, e aprendemos que besta é um poder, então essas 2 bestas são 2 grandes nações. São 2 grandes nações, 2 grandes poderes que surgiriam
aqui na história da humanidade. Ok? Vamos lá então? Então vamos fazer um paralelo aqui de Daniel com o Apocalipse, para que a gente possa entender. Tanto Daniel capítulo 2, quanto Daniel capítulo 7, falam desses reinos que surgiriam na terra. Quando no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua, e você pode ler depois em casa, ele tem um sonho de uma estátua dividida em metais, cabeça de ouro, o tronco, o peito de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, e o pé lá embaixo, o ferro misturado com barro. Depois nós vemos em Daniel capítulo 7, mais uma vez, uma visão é dada ali, e aparecem 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e uma besta, ou seja, um animal terrível e espantoso. Você pode perceber que tanto Daniel 2 quanto Daniel 7 tem uma ligação. O ouro, o leão, o império babilônico, o primeiro império que surgiu, que dominou o mundo. A prata, o urso, o segundo império que surgiria e dominaria o mundo, que é o império medo-persa. O terceiro, o bronze, e é o leopardo, simbolizado por um grande homem chamado Alexandre o Grande. É o império grego que surgiria e dominaria o mundo. E agora nós estamos vendo o 4º império, com as pés de ferro, né? Pés de ferro. E aqui um animal terrível e espantoso, ou uma besta, que é o império romano surgindo. Besta, volto a dizer, besta é um reino, uma ordem, um poder, né? Então, um poder grandioso que dominaria o mundo por um período que foi o Império Romano. Tem tudo a ver com Apocalipse 13, tem tudo a ver com o que nós estamos vendo, porque o verso 2 de Apocalipse 13, ali fala desses 4 animais. Pega a sua Bíblia aí, eu quero repetir com você, e diz lá: a besta que vi era semelhante ao leopardo, como pés de urso, como a boca de um leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ali fala o restante, que a gente já leu. Então, a gente percebe ali nos primeiros versos de Apocalipse capítulo 13, e agora o verso 2, esse ponto que é muito importante para que a gente possa compreender a mensagem de hoje. Diz assim: e deu-lhe o dragão seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Justamente estava falando sobre um poder que dominaria o mundo por um grande período, que foi o período de Roma, o 4º império que surgiria e dominaria o mundo, Roma. E Roma teve 2 períodos. O primeiro período foi das conquistas militares, nós chamamos de Roma Imperial. Grandes conquistas horizontais, que a gente pode dizer assim, grandes conquistas militares, dominaram o mundo, tomaram conta do mundo, que foi Roma Imperial. Porém, essa Roma Imperial passou. Eu não tenho como explicar em detalhes para você, numa outra oportunidade, nós estaremos estudando com você aqui. Mas depois de Roma Imperial, surge um outro poder, que é Roma Papal. E agora une a política, o poder militar com a religião, e há uma união entre o poder militar e a religião, e agora forma-se um novo império, uma nova ordem, um novo reino, chamado Roma Papal. Então Roma Imperial passa então o poder para Roma Papal dentro da história. E como que isso aconteceu, pastor? Essa supremacia de Roma Papal aconteceu num período, e nós lemos na palavra de Deus, nós vimos aqui na palavra de Deus, que ali fala que esse poder, essa ordem, ela seria por um período de 42 meses. Deixa eu mostrar para você aqui. Se você pegar 42 meses, quantos dias tem um mês? 30 dias, a média. Multiplica 42 vezes 30, dá 1.260 dias. Outro símbolo do Apocalipse: dia no Apocalipse é igual a anos, ou ano. Então, eram 1.260 dias, ou seja, 1.260 anos. E foi justamente nesse período que houve a supremacia do próximo poder, que foi Roma Papal. E durante 1.260 anos, que começou com
o início do domínio papal em 538 depois de Cristo, e justamente dentro da história foram 1260 anos de perseguição de Roma papal contra os cristãos, contra aqueles que queriam viver no caminho verdadeiro do Senhor, através da sua palavra. E agora então, essa profecia se cumpre e uma grande perseguição é tomada contra os cristãos. E então, Roma papal tem a sua supremacia durante esse período de 1260 anos, até que chega no ano de 1798 depois de Cristo. E a gente vai ver ali, nós lemos que houve uma ferida mortal quando o general Berthier, mandado por Napoleão Bonaparte, prende o Papa na época, Papa Pio VI, e agora ele é trancado e tira por um período o poder de Roma papal. Vamos continuar. Agora vamos passar, nós estamos na sequência do que nós lemos ali, agora o verso 5 e o verso 6 do capítulo 13, ali diz assim: e além desse poder, que ele ficaria por um grande período, ele faria mais algumas coisas, teria uma boca que proferiria, né, arrogância e blasfêmias. Você deve estar perguntando assim, mas como isso poderia acontecer, pastor Marcos? Vem comigo, presta bastante atenção. Que blasfêmias seriam essas? A Bíblia fala sobre essas blasfêmias, pastor? Fala, eu quero mostrar para você. Olha que interessante. A primeira blasfêmia que a gente vê nesse período de Roma papal, que a Bíblia menciona, foi a pretensão de perdoar pecados. A gente sabe na Bíblia que o único que pode perdoar os nossos pecados é Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Então ninguém mais aqui pode perdoar pecado seu. Eu sou pastor, eu trabalho com pessoas. Se alguém me procurar e falar para mim assim, pastor, eu quero que o senhor faça uma oração aí e perdoe os meus pecados, eu vou dizer para essa pessoa, olha, eu posso orar por você, e eu estou aqui para fazer isso, mas perdoar os seus pecados eu jamais poderei fazer, porque isso é atributo único do nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Mas durante Roma papal, durante essa supremacia, eles então Roma papal coloca então a pretensão e começa a ter as audiências, né, as confissões, e agora os líderes religiosos, os sacerdotes, agora perdoam pecados. Olha que interessante, a Bíblia diz que isso é blasfêmia. Atos capítulo 8, verso do 20 a 23, leia na sua Bíblia, não dá tempo de nós lermos aqui. Marcos capítulo 2, verso 7, fala sobre isso. O segundo ponto de uma blasfêmia, durante a supremacia de Roma papal, foi chamar Santo Pai, nome correspondente unicamente a Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 23, verso 9, que somente Deus pode ser chamado de Pai, no sentido religioso, no sentido espiritual. Mas durante a supremacia papal, então Roma papal institui alguém chamado de Pai. Olha que interessante. Terceira blasfêmia, nomeou-se então um cabeça da igreja. Há então, durante um período, um cabeça que tomaria decisões junto com um conselho, junto com um sistema. E a Bíblia diz que, em Efésios capítulo 5, verso 23, que somente Cristo pode ser o cabeça da igreja. Somente Cristo pode ser o cabeça da igreja. Olha que interessante. Nós temos mais algumas aqui, teríamos mais, mas o tempo não deixa. 4, permite esse novo sistema, essa nova ordem, esse novo reino, permite que as pessoas se ajoelhem perante um ser humano. Interessante, em vários textos da Bíblia, e eu quero relatar para você, Atos capítulo 10, verso 25 e 26, Apocalipse capítulo 19, verso 10, e o capítulo 22, verso 8 e 9, fala que nós só devemos nos ajoelhar perante Deus, porque Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor.
Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Então, Roma papal, no período de sua supremacia, então, permite que as pessoas se ajoelhem e até mesmo beije um ser humano que se diz representante de Deus. Então, essa ordem, essa besta, se põe no lugar de Cristo aqui na terra, como uma intercessora, como um intercessor. Seguindo ainda, o verso 3 e verso 10, diz assim: e vi uma de suas cabeças com ferida de morte. O verso 3 e o verso 10 fala que esse sistema que foi Roma papal, por um período iria receber um golpe de morte. Que golpe foi esse? Foi justamente em 1798, no finalzinho daquele período de 1260 anos, quando o general Berthier prende o Papa Pio VI, coloca encarcerado, e agora tira a supremacia de Roma papal. Olha que interessante, isso começa então o que nós chamamos dentro da história da Revolução Francesa, que não dá tempo de falar em detalhes aqui, mas você pode buscar e uma outra oportunidade estaremos explicando para você isso aí. Então o Papa Pio VI é preso, só que na profecia estava dizendo o quê? Olha o que diz: mas essa ferida mortal foi curada. Olha que interessante, primeiro essa ordem, esse sistema, esse reino, recebe uma ferida mortal, e depois, passado um tempo, esse sistema, esse poder, esse reino, ele recebe a cura, e além de receber a cura, toda a terra, isso eu estou lendo o verso 3 de Apocalipse 13, toda a terra se maravilha seguindo esta besta. Olha que interessante, seguindo esse sistema, seguindo este reino, seguindo este poder. Quando que aconteceu isso, pastor Marcos? Tem isso na história, porque a Bíblia diz, mas a história tem que bater com a Bíblia. Tem isso na história? Tem. Quero mostrar para você. Em 1929, muito tempo depois, de 1798, só foi restabelecido em 1929, quando Benito Mussolini, você já deve ter ouvido falar dele, assinou uma célebre concordata com o papado na época, dando-lhe 44 hectares de terra, que hoje constitui o Estado do Vaticano, recuperando assim o poder temporal dos papas. Desde aquela época, a popularidade dos papas tem crescido muito. Olha que interessante, amigo, isso está na profecia, isso está na Bíblia. Ali diz que esse poder seria golpeada de morte, mas com o passar do tempo, o verso 3 diz que essa ferida seria curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo essa ordem, seguindo este poder, seguindo esse sistema, seguindo esta besta, como diz a Bíblia aqui no capítulo 13 de Apocalipse. E agora então, deixa eu mostrar para você um gráfico para você entender, já estamos indo para o final. Olha o que diz: 1260 anos, começa no ano 538, vai até o ano de 1798, quando esse poder recebe uma ferida de morte, mas passado muitos anos, em 1929, com uma concordata, essa ferida mortal é curada novamente. E agora, nessa primeira parte, concluindo, nós podemos trazer, e junto com a história e a Bíblia, que essa primeira besta que emerge do mar, que sai do mar, só pode ser Roma em suas duas fases, no período que passou Roma imperial, mas que depois o poder foi para Roma papal. Então a primeira besta, a besta que sai do mar, segundo a palavra de Deus, comparando com os eventos históricos da humanidade, só pode ser Roma no seu período imperial e no seu período papal. Vamos agora então para a segunda besta, para que você possa entender o verso 11 e o verso 12, nós lemos e vimos aqui que agora sai uma segunda besta, agora não é do mar, é da terra. Olha o que diz lá o verso 10 e o verso 11, diz assim: e vi outra besta, possuía 2 chifres, lembra? Chifre também é o que? Reino, precedendo o cordeiro, mas falava como dragão,
parecendo como cordeiro, mas falava como dragão. E a gente vai ver essa característica, e quando a gente começa a pegar a história, associar com a Bíblia, a gente percebe que terra era um lugar não mais populoso, porque mar era um lugar populoso, um lugar de povos, nações, que foi a primeira besta, mas a segunda besta, ela sai da onde? De um lugar menos povoado, num lugar praticamente deserto, começa a emergir, e agora como uma planta, começa com uma plantinha pequenininha, e ela vai crescendo, 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 até assumir com força o seu poder. Quando a gente associa tudo isso aqui, na história da humanidade, na história junto com a Bíblia, a gente tem essa resposta aqui. Todas as características da segunda besta se cumprem numa nação. Uma nação que tem crescido e tem dominado o mundo. E essa nação é os Estados Unidos da América. É a única que se encaixa com essa profecia. Por quê? Surgiram como uma nação em 4 de julho de 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada, ou seja, começou num lugar pouco povoado, por isso surge da terra e não do mar. Em seu começo fala como cordeiro, fala muito de liberdade, e o interessante é que essa nação poderosa fala muito de liberdade. É uma nação cristã que fala muito sobre liberdade, inclusive a sua Constituição fala de liberdade. Olha que interessante. Porém, no futuro, falará como um dragão. E eu quero mostrar um pouquinho mais para você. Quando ocorreu a ferida de morte da primeira besta, em 1798, que nação do mundo estava em franca ascensão? Se você pegar a história, a partir de 1798, quando Roma Papal recebe o golpe de morte, então surge uma nação como uma plantinha que cresce, e vai crescendo, e vai tomando forma, e daqui a pouco está uma grande árvore, e essa nação foi justamente os Estados Unidos da América. Cresceu com uma potência, começou a crescer, e hoje cresce, e hoje torna-se uma grande nação, e diz a partir do verso 11 até o 17, eu quero resumir para você, diz assim: e essa nação, com o seu grande poder que estabeleceu sobre o mundo, e você sabe que hoje os Estados Unidos da América, eles têm praticamente o controle do mundo, porque eles têm uma ascensão econômica muito grande. Nós estamos vendo agora essa situação econômica mundial que nós estamos vivendo, e os Estados Unidos da América vão injetar mais de 3 trilhões de dólares na economia daquele país. Eu pergunto para você, qual país do mundo tem essa capacidade de fazer isso? Cresce, cresce, e hoje é o sonho de muitas pessoas estar indo para esse país, porque é um país que vai crescendo, vai tomando força, e ali as oportunidades são grandes, e muita gente tenta migrar para esse país, para que possa ter essa ascensão econômica juntamente com esse país. Mas olha só, mas a Bíblia, e nós estamos falando de profecia, e a Bíblia, do verso 11 até o verso 17, diz: e essa nação, esse poder, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a besta, cuja ferida mortal fora curada. A todos faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita e sobre a fronte. Sobre essa marca, nós não falaremos hoje, porque o tempo não nos permite. Mas o que eu quero destacar aqui, é que essa segunda besta, ela faz, e obriga, e manda, e impõe, e influencia, para que as pessoas possam, os habitantes da terra, possam adorar a primeira besta, ou seja, a besta que foi ferida e depois foi curada, e nós já vimos que foi Roma Papal. E agora então vemos dentro da Bíblia, falando sobre uma profecia que agora vai acontecer, e é sobre isso que eu estou falando para você, quando esse poder dominar o mundo, e todas as nações, e vai chegar a um ponto que essa nação, com seu poder, com sua força, vai obrigar todos os habitantes da terra a adorar a primeira besta.
Lembra que nós falamos uma das blasfêmias que tem na Bíblia, citado pelo próprio Deus, adorar outra pessoa. E se você for lá no livro de Êxodo, capítulo 20, diz lá: não adorem outros deuses, não façam imagem, e assim por diante. Adore somente a Deus. Mas esse poder, essa nação forte que cresce, uma ascensão econômica segura, e vai fazer com que o mundo se maravilhe com ele, que essa nação seja uma nação, exemplo para o mundo de poder, força em todos os sentidos, que a Bíblia diz que as pessoas se maravilhariam com esse poder, porque esse poder faria grandes sinais, e esses grandes sinais estão acontecendo, e você pode perceber na história da humanidade, na história desse país, nos noticiários, que essa nação tem muita força, essa nação, ela exerce o seu poder. Você percebeu? Essa profecia, ela está acontecendo, ou ela já está iniciando. Eu não sei quanto tempo mais, porque a Bíblia não fala de data, e eu não posso falar de data para você. Isso pode acontecer daqui a 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 1 ano, 20 anos, 30 anos, 50 anos, talvez nós nem mais estaremos vivos aqui, mas se a Bíblia está dizendo que essa profecia vai se cumprir, ela vai cumprir, porque essa nação, tomando força, fará com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta. E isso vai ser exercido como forma de poder. E como isso vai acontecer, pastor Marcos? Uma união entre a igreja e o Estado. A igreja e o Estado. A política, a economia, unindo-se à religião. E agora, Apocalipse capítulo 13, verso 12, verso 13 e verso 14, fala sobre isso. E ali diz, olha o verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E agora eu quero que você volte ao versículo 8, diz assim: olha o que vai acontecer com todos aqueles que participarem desse contexto. Eu quero falar agora, eu quero ir para o final, e eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Olha o que vai acontecer com todos que aceitarem, que habitam sobre a terra. Verso 8: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Você está entendendo? Todos que aceitarem a imposição desse poder, a Bíblia diz, muitas pessoas vão aceitar, muitas pessoas vão adorar, porque vão receber ordem, vão receber uma imposição, e todos que aceitarem isso, diz a Bíblia, não terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora o verso 9 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça essa mensagem. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia é verdadeira. Tudo que eu falei aconteceu na história da humanidade. Eu quero ler para você o que eu descobri esses dias. Uma notícia, a gente tem que sempre estar atento, uma notícia que eu vi, de uma matéria, de uma revista muito bem conceituada. E essa revista diz assim, uma revista bem conceituada a nível Brasil e mundo. E aqui fala de um economista, James Bogdan. E esse economista é um economista a nível mundial, participou do FMI, que foi o Fundo Monetário Internacional, um homem respeitadíssimo a nível mundial. Ele, em uma matéria, ele diz o seguinte, eu quero ler para você. James Bogdan diz o seguinte: a crise clama por uma liderança global. Essa crise que nós estamos vivendo agora clama por uma liderança mundial. E ele diz: uma cooperação internacional
é fundamental nesse momento em que o mundo vive, porém ela só será efetiva se houver um grande país capaz de assumir a condição ou a condução do problema. E ele continua dizendo em sua reportagem, não vou ler toda, ele fala que o mundo passou por 4 grandes problemas a nível econômico. O primeiro foi em 1930, com a Grande Depressão. O segundo foi em 1970, com o choque do petróleo. O terceiro foi a Grande Recessão de 2008. E agora ele diz, e o quarto, a pandemia devastadora. Olha que interessante, o que eu e você estamos vivendo, que a Bíblia fala, e as notícias, a história, elas se encaixam. E ele continua dizendo aqui, falando um pouquinho sobre a situação econômica, sobre a preocupação do mundo, sobre o que nós estamos passando, mas eu quero ler no finalzinho, e ele diz assim, tem uma segunda lição que eu quero deixar para você, e ele escreve aqui, e é a lição mais importante, que não vai ser suficiente um esforço internacional para conter esse problema. Essa cooperação mundial só será efetiva apenas se houver um grande país que esteja disposto e for capaz de exercer uma liderança positiva nesse momento em que nós vivemos. E ele continua relatando aqui, nos últimos 75 anos, esse país foi os Estados Unidos da América. As instituições globais, pós-guerra, foram criadas e financiadas, sobretudo, pelos Estados Unidos. Então agora ele deixa os Estados Unidos lá em cima. E ele continua dizendo aqui, uma resposta econômica forte e coordenada significa o desenrolamento de cadeias de mantimentos internacionais para que o mundo possa ser salvo. E ele termina dizendo aqui, essas medidas só poderão ser feitas por uma grande nação. Ele diz, a não ser que o governo dos Estados Unidos assuma a responsabilidade de coordenar uma resposta global à recuperação de um choque econômico grande como aquele pelo qual passamos. Será no melhor dos caos, será uma caótica. O efeito deprimente dessa pandemia na economia e saúde mundial poderá, nesse caso, persistir por anos, se a nação dos Estados Unidos não assumir essa situação. Ou seja, ele diz, os Estados Unidos precisa liderar o mundo. Você entendeu por que eu falei sobre a profecia de Apocalipse capítulo 13? Eu não sei dizer para você nessa noite, eu não sei dizer para você se o desenrolar dessa profecia, as partes que ainda não aconteceram, a segunda besta dando poder para a primeira besta, mas para que essa besta possa dar o poder para a primeira besta, ela tem que fortalecer o seu poder, e ela está se fortalecendo, está crescendo. Eu não sei quanto tempo isso vai durar e vai acontecer, e essa profecia se cumprir. Como eu falei, pode ser um tempo muito longo, pode ser um curto, mas eu quero dizer para você, que os noticiários, todos desenrolar da história dessa humanidade, está levando para isso. Lembra que eu falei para você no início? A Bíblia fala de profecias, a Bíblia fala que aconteceriam fatos históricos, e aconteceram. Algumas coisas ainda vão acontecer. A volta de Jesus é uma. E o que você vai fazer a partir de hoje? Qual é a sua maior esperança? Frente ao que o mundo está passando, frente ao que está acontecendo no mundo. Você vai continuar achando que a Bíblia é história para contar? Somente? Você vai continuar achando que esse livro aqui é um livro que, em último caso, eu vou ler aqui, eu vou continuar deixando aberto na minha casa, e eu não quero ler esse livro? Eu quero dizer para você nessa noite que vale a pena estudar esse livro,
procure alguém para estudar a Bíblia com você, porque a história da humanidade e o desenrolar, o desenvolver dos acontecimentos desse mundo, tudo apontam, estamos vivendo nos últimos momentos dessa terra. E eu falo para pessoas aqui nessa noite que precisam tomar decisões. Eu falo para pessoas nessa noite que precisam dizer: Jesus, eu quero entregar meu coração a Ti, porque não dá tempo, e eu não posso brincar com a minha salvação. Nós vamos ouvir uma mensagem musical, e a Manu vai cantar nesse... Enquanto eu viver aqui na terra, a minha vida vai ser para viver a Sua palavra, sentir Cristo Jesus no meu coração. Esse é o momento em que Deus chama você para uma entrega total. Esse é o momento que Deus chama você para tomar uma decisão. Não dá mais para brincar com a minha salvação. Não brinque com a sua salvação. Querido amigo, querida amiga, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, falta muito pouco para Jesus voltar, e você precisa aceitar, e você precisa mudar sua vida, enquanto Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela mensagem dessa noite, uma mensagem difícil, mas foi uma mensagem de alerta, que o céu, através do nosso Deus, está passando para cada um de nós. Nós precisamos acordar, Pai, enquanto há tempo. E é por isso que nessa noite pedimos a Ti, nos ajude a despertarmos do sono espiritual que estamos vivendo. Os sinais mostram, as profecias mostram que o Senhor está voltando, e nós não queremos perder o céu por pouca coisa. Nos ajude, Pai, nos dê paz no coração, mas acima de tudo, esperança, porque ainda existe esperança no nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, pedimos no nome de Jesus, amém. Queremos agradecer você pela sua presença. Nós estaremos aqui novamente sábado pela manhã, às 9 horas da manhã, e eu quero dizer uma novidade para você. Vamos passar a semana inteira com a Semana Santa, começando sábado de manhã, domingo à noite, todos os dias da semana que vem, nós teremos aqui a Semana Santa sendo transmitida para você ao vivo, online, para você assistir na sua casa. Então se programe todas as noites, de 7 da noite às 8 da noite, ou seja, 19 horas, na outra semana, começando no sábado que vem, pela manhã, e domingo à noite, 19 às 20 horas, e durante toda a semana, estaremos aqui com a programação da Semana Santa. Não perca, avise para os seus amigos, avise para a sua igreja, para os seus familiares. Aguardamos vocês. Deus abençoe, uma boa noite e até sábado que vem às 9 horas. Fique com Deus.